As melhores odds do mercado você encontra na KTO. Acesse via link do Futeboteco que está aqui na descrição e assim você ajuda o canal. O que eu vejo, e aí é uma percepção, queria que você comentasse a respeito. Vejo cada vez mais a extrema-direita, cada vez mais a extrema, cada vez mais extremada, enquanto a esquerda, e olhando aqui para o nosso território no Brasil, é sempre muito conciliadora, tentando fazer acordos com o mercado e não melindrar todo mundo e tudo mais. Eu vi alguém dizer, e aí eu detesto falar sobre algo que alguém falou, e não lembro exatamente quem falou, mas foi uma coisa, um corte que ficou na internet, ficou bem famoso nos últimos meses, que era era algum pensador desses nossos conhecidos dizendo que não existia, na verdade, a polarização no Brasil, porque polarização se dava parte do pressuposto que você tinha uma extrema direita e uma esquerda também extremada para o outro lado, mas que a esquerda se recusava a fazer isso. E ele criticava, ele dizia, já que eles estão puxando a corda do lado de lá, a gente tem que puxar a corda do lado de cá também. O que você acha disso? Você acha que do jeito que vai continuar esse mundo capitalista, neoliberalista, que você escreveu um livro sobre a questão do pobre de direita, etc e tal, do jeito que as coisas estão indo, com essa coisa do trabalhador informal e tudo mais, que a esquerda tem prazo de validade? A esquerda mesmo, não o que a gente considerou como esquerda no Brasil, que é o PT. Isso para mim não é. Não é. Isso para mim não é, com todo respeito a quem acha que é. Obviamente, claro. Entendeu? Então, assim, a esquerda de verdade tá morrendo? Qual que é a sua opinião sobre isso? Essa é uma questão extremamente importante que você toca. Quer dizer, no fundo, o que é o neoliberalismo, ou seja, o capitalismo financeiro, né? que é o que está em jogo agora. Ele começa nos anos 80 a ganhar o mundo. Margaret Thatcher na Inglaterra, Ronald Reagan nos Estados Unidos, etc, né? Agora, na década seguinte, o que é que esse pessoal faz? Esse pessoal vai privatizar a mídia a nível mundial. Ou seja, o esquema inteiro que foi montado pela extrema-direita foi planejado, refletido, né? E um cara que era o principal agitador nisso é o cara que vai montar essa coisa das fundações, usando esses nomes, né, libertários, não sei o quê, para dizer exatamente o contrário, etc. Vai ser um cara chamado Michael Joyce, tinha passado a vida estudando, sabe quem? Antônio Gramsci, amigo. Né? E ele vai usar toda a coisa de Gramsci, de hegemonia cultural, como é que ele vai coisar, com o dinheiro desses bilionários, etc. Né? Isso aí vai contaminar uma geração de bilionários conservadores. Né? Quer dizer, você vai ter aquele Murdoch, por exemplo, quando ele, né, vai comprar várias coisas e tal, isso tudo vai ser anos 90, você vai ter privatização, inclusive, de televisão pública. A Itália, por exemplo, perdeu muito isso, a Alemanha conseguiu manter um pouco, mas ainda assim não é mais como era, etc. E todos os outros, quer dizer, Brasil, Estados Unidos, etc. É só mídia controlada pelo dinheiro. Você não pode ter democracia com uma mídia controlada pelo dinheiro, ponto. Né? Entende? Quer dizer, a democracia não é o voto refletido. E você só pode ter um voto consciente e refletido se você tem mídia plural. Ou seja, opiniões são discordantes. Entendeu? Não, porque aí você pode montar a sua, entendeu? Isso aqui eu acho legal, mas isso aqui não, isso aqui é pronto. Aí fica uma opinião pessoal fundamentada, porque você contrapôs opiniões que são divergentes. Entre nós, nos últimos 100 anos, jamais houve em nenhuma mídia opiniões que se distinguissem entre si. Tá? O que você vê em todas as televisões, em todos os grandes jornais, sem nenhuma exceção, né? É o que é uma espécie de newsletter da Faria Lima. Né? Em todas as economicamente falando, você vai ouvir que o juro escorchante de 2 dígitos é bom para o trabalhador, que evita a inflação para ele. Quer dizer, entende? No nível de canalice é um negócio... entende? Você cria uma realidade virtual para cá. Como é que ele vai se defender disso? Esse cara é o pobre de direita. Né? Entende? Ele não recebe informação, não recebe conhecimento, não teve acesso a conhecimento, nem a escola boa. Esse cara vai reagir como? E ele está com raiva.
Né? Então ele está com raiva e não sabe. Ele não sabe que o inimigo dele é a Faria Lima, os bancos, etc. Entendeu? Né? Quer dizer, quem o deixou pobre e tal. Né? O golpe de 2016 foi feito para retirar boa parte daqueles 70% de aumento real do salário mínimo, né? Para ser enxugado de novo pelos grandes bancos e tal. Esse cara ficou pobre. Quem foi que explicou para ele isso? Aí ele vai achar que é o... Entende? Se ele é do Sul, um branco pobre do Sul, ele vai achar que é o cara do Bolsa Família, nordestino, faz filho e tal. Ou seja, ele está achando que ele ficou mais pobre porque os caras ali estão... Entendeu? Não passa pela cabeça dele. E ninguém nunca discute isso, né? Que só o rombo lá do João Paulo Lema dá para pagar 4 anos de Bolsa Família e tal. Entende? Um dos baques que os grandes multimilionários dão, né? Quer dizer, que a gente, quem vai pagar aquela história, obviamente, é o Tesouro. Ninguém vai achar que os bancos vão ficar com essa dívida, né? Entendeu? Ou seja, e aí, mas esse cara não sabe disso, né? Aí ele acha que é o 20 mil ali do cara, não sei o quê, que aí deixou ele pobre e tal. Ninguém explica ele, né? Ou seja, a principal ponto para que a gente entenda o que está acontecendo hoje em dia é a desorientação do público, né? O público está sendo enganado. É um público inteligente, né? Mas se você não dá informação confiável, nem discute os assuntos argumentativamente, esse pessoal vai ficar imbecil, claro. Né? Então você nasce inteligente, mas você pode ser imbecilizado. Né? E você é imbecilizado de que maneira? Quando tem uma visão só, né? E como você vai sendo ensinado, de alguma maneira, a agir contra os seus próprios melhores interesses e tal, né? Qual o caminho que você acha que a esquerda, por exemplo, deveria fazer para voltar a dialogar com a periferia, por exemplo? Uhum. Eu venho da periferia e vejo e percebo muitas pessoas que estão lá que corroboram com esse discurso que você está falando. O cara que tá revoltado, tá bravo, partiu pro empreendedorismo informal ali, acha que vai dar certo e reclama do cara que incentiva políticas públicas. É o chamado pobre de direita. Claro. E a esquerda não consegue chegar lá. Eu percebo que eles não conseguem dialogar com essa galera. Por que você acha? Qual é o fator, assim, que trava isso? Eu acho que falta várias coisas aí, né? O PT, o que é o PT? Uhum. O PT quebrou a herança do varguismo, o trabalhismo lá do Getúlio Vargas, etc. Que não, por acaso, foi transformado no principal inimigo da elite de São Paulo. Né? Que é a elite que vai comandar todas as outras elites, né? E que vai, de alguma maneira, eu sempre procuro tematizar esses assuntos nos meus livros, porque não é uma coisa óbvia, né? Vai, de algum modo, reatualizar o antigo racismo racial explícito que existia antes de Vargas. Vargas vai criar o racismo cordial brasileiro, ou seja, ele vai mitigar o racismo, né? E vai tornar a expressão... Quer dizer, você não pode mais expressar o racismo. Como ele conseguiu isso? Ele montou uma identidade nacional a partir da influência africana. Aí você vai definir o povo como sendo o povo do samba, do futebol, como praticado pelos negros, etc. Uhum. Né? Então, as duas grandes paixões nacionais, ou seja... Quer dizer, aí o negro não vai mais se ver como lata dele lixo, entende? Não, esse cara não está no lixo, ele não é animal. Né? Olha aqui a contribuição cultural que ele tem, entende? Uhum. Esse simples gesto de Vargas vai fazer com que, a partir de 1930, antes de 1930, você entende? O pessoal chamava empregada doméstica no jornal, dizendo que ela tinha que cumprir, não ter esquecido de cumprir, que tem que atender os desejos sexuais da família inteira. Caramba. Isso era no jornal, Diário de Pernambuco. Entende? Antes de 1930, esse país só tinha racista. Mesmo quem defendia os negros era racista, acreditava na inferioridade natural do negro. Então foi uma revolução não apenas política, econômica, de inclusão popular que Vargas fez. Ele fez o quê? Uma luta cultural. Porque a política tem que estar acompanhada de uma luta cultural. Não existe política com P maiúsculo, né? Se ela não for o quê? Um embate pelas ideias que são
hegemônicas. Né? Se você não faz isso, porque nós, seres humanos, somos comandados por ideias. A gente não percebe, não reflete sobre isso. A gente não é abelha. Entendeu? Não recebe um DNA e tal. Não, no nosso comportamento é motivado por ideias, quer a gente tenha consciência disso ou não. Normalmente a gente não tem. Acha que está criando ideias, a gente, no fundo, é pensado por ideias. Né? Até porque, de 0 a 3 anos, a gente pega o esquema de classificação e de avaliação do mundo do pai e da mãe sem ter nenhuma consciência disso. Então, a luta pelas ideias que vão ser dominantes é a luta política principal. Quem não entende isso não entende nada de política. Né? O PT vai ser exatamente o quê? Vai ser um corte com essa tradição de Vargas, né? O negócio, e tal, sindicato, pelego, não sei o que, como se não houvesse um contexto histórico ali e tal. Um negócio muito mal analisado, etc. Uma coisa montada para criminalizar Vargas, etc. E coisa assim, né? Também na esquerda. E vai ser o quê, portanto? Como não tem mais, porque Vargas tinha um projeto nacional alternativo, entende? Que vai ser depois Jango, Brizola, etc, etc. Ou seja, um outro tipo de capitalismo para cá, né? Quer dizer, o PT ele vai nascer num contexto em que ele vai ser dominado pelas ideias que foram montadas para a elite de São Paulo. Qual é a ideia que foi montada para a elite de São Paulo? Do que essa elite precisa? Ela precisa do Estado. Ela precisa do Estado para quê? Para roubar. É isso que essa elite faz. Né? Desde a época do café, etc. O orçamento público inteiro era usado para manter os preços do café e tal. Entendeu? Quando você tinha racismo explícito, né, era tudo tranquilo, porque o povo mestiço e preto sequer votava. E tal. Então não tem voz, não tem não sei o que e tal. Mas com essa chegada irreversível do sufrágio universal, né, e com o racismo cordial, que não pode ser mais explicitado, as pessoas continuam com afeto racista no peito, mas não pode mais expressar. Enquanto não pega bem. Entende? Então você tem que inventar máscaras. Né? Qual vai ser a máscara? Sérgio Buarque, a USP, vai ser a usina dessas ideias elitistas, fingindo que são crítica social. Né? Aí vai dizer o quê? O problema do nosso atraso é cultural, não é raça mais. Cultura, não tem como se não tivesse nada mais a ver com raça. Né? É a cultura da corrupção patrimonial, essa bobagem enorme de que, né, entende? Retirando temas e conceitos de Weber completamente descontextualizados. É uma fraude científica, em grande medida, que viria de Portugal, a Idade Média, entende um negócio assim? Essa tradição cultural da corrupção, e aí o povo inteiro é corrupto e tal, entende? Aí o cara diz que o povo inteiro é corrupto, ladrão, e ele é tido como grande pensador brasileiro, o Sérgio Buarque. Entende? É incensado por todos, é seguido por todos e tal. Né? Ele vai criar, no fundo, o quê? Ele vai criar a máscara perfeita do racismo racial, que não pode mais se manifestar como raça. Se manifesta como agora? Como cultura. Como o eleitor corrupto, o povo corrupto, eleitor de corruptos. Né? A culpa é do povo. Exatamente. Por que isso? Porque o branquinho que chega em São Paulo e no Sul não se considerava, nem se considera até hoje, parte desse povo mestiço e preto. Sim. Vocês sabem muito bem disso. Moram aqui na cidade onde isso é óbvio. Né? Entendeu? Então você tinha o quê? Você teve uma elite de São Paulo que se via como americana, né? A loucura do bandeirante, que era transformado numa espécie de protestante ascético, empreendedor. Loucura completa, mas, puxa vida, isso é ensinado até hoje nas escolas, em São Paulo. Né? Então você tinha uma elite que se via como americana, uma classe média branca que se via como europeia. Quem era o corrupto? O povo preto, mestiço e pobre. Ou seja, para criminalizar o voto, para criminalizar o voto, por quê? Porque todas as vezes que essa pessoa, né, que esse público, né, inadvertidamente eleger alguém para o comando do Estado, aí ele pode tocar a elite ali de São Paulo, pode tocar o bumbo, né, da sua própria imprensa, que
é propriedade privada dela de que tem corrupção e tal, para que a gente sabe que, né, enfim, nunca foi provado nada, mas aí você cria um Estado virtual, daí a importância que a imprensa tem. Né? Você não tem democracia sem uma imprensa livre e plural.